Muito bem, estamos de volta, donos da bola hoje, recebendo o Beneci Queiroz, supervisor de futebol do Cruzeiro. Você participa pelo @os donos da bola MG, manda sua pergunta, daqui a pouco a gente registra. Olha, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, anunciou ontem, via Twitter, a terceira contratação feita pelo Galo no ano de 2015. Se trata do armador colombiano Cárdenas. O jogador vem por empréstimo de 1 ano, os valores da negociação não foram revelados. Aos 25 anos, essa vai ser a primeira experiência de Cárdenas fora do futebol colombiano. Ele foi revelado pelo Atlético Bucaramanga, depois ele jogou pelo Milionários, La Equidad, Júnior Barranquilla, Atlético Nacional, com quem tem vínculo até 2017, com a camisa 7 do Nacional. Inclusive, o Cárdenas foi um dos responsáveis pela eliminação do Galo na Libertadores do ano passado, e ele marcou o gol da vitória, inclusive por 1-0 no estádio Atanásio Girardot, pelas oitavas de final. Então, ontem, ele falou com a imprensa local e a gente roda aqui, daqui a pouco a gente dá os créditos também. Veja aí. Oh, bueno, se especuló mucho, se dijo muchas cosas, hubieron varias propuestas, pero por ahí no llenaban lo que quería el club y lo que quería yo. Y bueno, Minero es un club que va a pelear Copa Libertadores, que es un gran club, que tiene las instalaciones muy buenas, la afición también es grande, el estadio donde juegan también, la jerarquía de los jugadores. Entonces he tomado esta bonita oportunidad y espero poder saber aprovecharla. Bom, tá aí então. O próprio jogador falando, eu pensei que fosse uma imagem da ESPN, não é a STV, uma TV lá da Venezuela, aliás, lá da Colômbia. E o jogador falou ontem e tal, e deve chegar aí amanhã, né? Quinta. Ele sai hoje às 6 da tarde, provavelmente amanhã às 7 da manhã. O Atlético paga $400 mil pelo empréstimo até o final do ano, é esse o valor. Com os direitos fixados, ou seja, você está com vínculo com a Interpol, Dimara, descobrindo Interpol, as coisas que eles não divulgam? Curioso de tudo isso, Dimara, é que ontem, quando o presidente Daniel Nepomuceno esteve aqui, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa, porque era um assunto recorrente. O Cadu, semana passada, esse negócio de primeira mão, esse negócio, não existe. Mas o Cadu, semana passada, cravou aqui no programa, a gente ainda estava na redação, eu disse, Cadu, você tem alguma informação aí sobre o Cárdenas? Você disse, o Cárdenas já é do Atlético. Ele vem para o Atlético. Então, aí ontem a confirmação e tal. E ontem a gente perguntou aqui ao presidente, ele disse, não, o negócio deu uma esfriada. Pois é, presidente, mas se esfriou porque já esteve quente. Mais ou menos e tal. E o Maluf está lá agora, presidente, negociando. Não, o Maluf está em casa descansando. E estava, né? Pior é que estava lá negociando. Tanto que a negociação foi confirmada ontem à noite. E eu me lembro bem que ontem aqui também, o Daniel disse, poxa, parece que vocês têm algum contrato com a Interpol, com a FBI, porque vocês descobrem umas coisas muito loucas. Mas aí vai fazer justiça ao presidente, porque quando ele, às 13 horas, né, que é o horário que ele estava aqui na Colômbia, ele estava andando, porque os acessos estavam sendo feitos lá. E quando ele saiu do programa, a notícia que ele recebeu foi o seguinte, você ganhou o presente, o Cárdenas está contratado. Então, foi exatamente ao término do programa. Né? Bonito isso. Muito bonito. E aí, vamos contar o seguinte, era o jogador que ele pediu 2 jogadores, nas conversas dele, ele falou de 2 jogadores, o Prato e o Cárdenas. E aí, para fazer justiça ao Levir Coupe também, tem muita gente falando que o Cárdenas era um jogador que o Levir não tinha pedido, não queria. O Cárdenas é sim um dos nomes que o Levir tinha pedido. Ele tinha uma prioridade com o Prato. Mas ele disse aqui que foi, velho. Mas tem um monte de gente falando que ele não queria estão confundindo, Dimara. Eles confundem essa filosofia do Levir Coupe de não exigir do clube não é isso. Novos reforços. Mas é só para falar que ele estava entre os 2 nomes. Sim, claro. Ou seja, o Levir foi atendido pela diretoria do Atlético dentro daquilo que o próprio presidente explicou aqui. Que dentro daquilo que o Atlético poderia fazer naquele momento, e você vê que foi uma negociação muito interessante, você pagar $400 mil pelo empréstimo até o final do ano com os direitos fixados. Não, e de um jogador que é um jogador. E que todo mundo queria. Aliás, falando em todo mundo querer, Beneci, semana passada, batendo um papo com uma fonte ligada ao Cruzeiro, essa fonte me confirmou que era um dos jogadores que estavam na pauta do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou, porque ontem o próprio jogador, o Cárdenas, ontem confirmou que negociava com um monte de clubes. Porque o empresário do cara é um fenômeno, né? Fala de empresário aqui, eu vejo o Beneci até arrepiando aqui. Mas o Cárdenas estava na pauta do Cruzeiro, Benê? Na verdade, é um dos jogadores que realmente conversamos, sim. Mas o problema do Cruzeiro hoje é que nós atingimos a cota máxima de estrangeiros. São 5 estrangeiros. Você pode ter 30 estrangeiros, mas só podem jogar 5 estrangeiros. Entendeu? Colocar em suma. Então você não pode trazer
uma gama enorme de jogadores estrangeiros de boa qualificação, simplesmente para pagar a eles os salários. O custo-benefício fica alto. Então, o Atlético, a cota dele ainda não atingiu a isso, mas o nosso hoje nós temos 5 estrangeiros. Daí, então o Guedes não vem, então. Daí a dificuldade As duas contratações são locais. É verdade, jogadores estrangeiros, né? O Joel, ele não tem dupla nacionalidade? Não tem dupla nacionalidade, não tem. É o G12, então. Porque ele é brasileiro, se nenhum dos dois pode ser o zagueiro, vai ser brasileiro. Ô, Bené, você precisava, sabe o quê, Bené? Você precisava ajudar a gente no inboxzinho, não? Eu ajudo com prazer, porque eu acho que o programa incentiva muito, sobretudo o nosso doce de coco hoje, que é o nosso sócio-torcedor. Então, eu sei que 90% do nosso sócio-torcedor assiste o programa e estão ávidos de ter notícias. Então, a gente fica satisfeito e cada vez que for convidado, a gente vem com prazer, porque ele gera para o clube benefícios, grandes benefícios. Hoje, a grande receita do clube é o nosso sócio-torcedor. E nós implementamos ele e temos esperança de que a gente consiga 100 mil. E só pode conseguir isso através de notícias. E essas notícias, elas só chegarão através de programas como o seu. Então vamos lá, dá um furo de notícia para nós aí, Bené. Passa o nome. Pelo menos um que está saindo. Nós estamos doidos para saber, porque a torcida... Bené, eu fui colher uma pergunta no Twitter para te fazer, o Twitter travou. Não tem como tirar, não consegue acessar. E todo mundo fazendo a mesma pergunta. Aperta ele aí, vai falar o nome. Até o final do programa ele vai... Quer dizer, eu imagino que ele possa falar. Seu Twitter está igual o sistema da CBF. Está travando, está bugando. O sistema da CBF é um atraso, realmente é um atraso muito grande para todos os clubes. E segundo o Parreira, é o Brasil que dá certo. Olha, o Stallone, vem cá, deixa eu contar uma coisa para quem está em casa aqui. O Bené continua com a gente, o Cadu já está apertando ele aqui, daqui a pouco ele fala. Olha, sabe qual é o time brasileiro que vai percorrer a maior distância na Libertadores? Não sabe? Então você descobre agora aí com o Diogo Ramalho. Põe na tela aí. Chile, Colômbia e México são estes os destinos do Atlético na fase de grupos da Copa Libertadores da América. São viagens longas pelo continente, sem contar algumas idas e vindas pelo interior do estado durante o Campeonato Mineiro. Por isso que acho que o elenco está grande, né? Porque eu acho que a ideia do Levi é usar 2 equipes, né? É usar uma no Mineiro e a outra na Libertadores. Para começar, 3.000 quilômetros até Santiago do Chile para encarar o Colo-Colo na estreia da Libertadores. A gente vai pegar o primeiro colocado, que é o Colo-Colo, lá no Chile, e é um jogo bastante complicado. Tanto é que o Levi deixa o coletivo correr, fala que não tem falta, porque a gente sabe que lá e a Libertadores em si própria é assim. É um jogo muito pegado, muito corrido. Um mês depois, no dia 18 de março, tem jogo em Bogotá contra o Independiente Santa Fé, mais 4.250 quilômetros. E em abril, o Galo encara o Atlas em Guadalajara, no México. 8.000 quilômetros longe de Belo Horizonte. É o time brasileiro que vai percorrer a maior distância na primeira fase da Libertadores. Será que a equipe sai um pouco atrás dos concorrentes? Viagem longa assim, tem fuso horário, esse negócio de avião, ficar trocando de avião, ficar muito tempo parado assim em aeroporto, acaba desgastando, né? É uma coisa que não me preocupa muito. É lógico que a diretoria e as pessoas responsáveis pelas viagens sabem que vai ser um pouquinho cansativo, então é capaz de a gente ir 1 ou 2 dias antes e tentar recuperar essa viagem nos dias que a gente for ficar lá. É muito chão. São mais de 15.000 quilômetros que o Atlético irá enfrentar apenas na primeira fase da Copa Libertadores da América. Já o rival Cruzeiro não chega a 10.000 quilômetros de viagem. É desvantagem para o Galo? Até quanto isso será um adversário a mais para o clube na competição continental? A bola é sua, Everton. Grande Diogo Ramalho, isso é monstro, isso é bom demais. Olha aqui. Antes de qualquer coisa, deixa eu mandar um abraço para o Deco, do bairro Santa Mônica, que assiste a gente todo dia, amigo da Val, nossa companheira aqui, da UPEC. É um setor aqui da Band. Diz que gosta muito do Cadu, ouve o Cadu na rádio, vê o Cadu aqui todo dia, assiste a gente todo dia, gosta do programa. Muito obrigado aí. Deco, do bairro Santa Mônica, um abraço para você. Olha, preste atenção, amigo, o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos?
Você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora, nesse telefone que está aqui embaixo, que está na sua tela. Né? 331, que é o código, 2559-8877. Um consultor altamente preparado está aguardando sua ligação, então você não vai perder tempo. Você vai ligar, vai passar todas as informações do seu contrato, vamos fazer um cálculo, é totalmente sem compromisso e você vai saber se está ou não pagando juros abusivos. Normalmente esses financiamentos aí são complicados, né? Então é importante você saber. E sabendo dos valores abusivos que são pagos, eles vão, né, naturalmente informar sobre o que você deve fazer. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago indevidamente. Né? Você vai receber devidamente o valor pago, indevidamente corrigido, até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Meu amigo, então, não perca mais tempo, ligue agora. Se der ocupado, insista e não pensa que tá tudo certinho, porque na maioria das vezes não está. Então, você liga durante todo o dia, se der ocupado, insista, seu número fica retido, um consultor vai ligar para você e vai resolver o seu problema na hora. Mas tem que ligar, todo o estado de Minas pode ligar, 31-2559-8877. Pare de pagar taxas indevidas. Busque o que é de direito, busque o que é seu, porque compromisso tem que ser cumprido. 31-2559-8877. Se está pagando juros abusivos, tem que ligar para resolver o problema. Um rápido intervalo, na volta tem mais Beneci Queiroz, mais perguntas do internauta aqui nos Donos da Bola, que dá um tempo e volta já já.